Na situação seguinte que veremos agora, é uma situação em que ocorre uma obstrução. Aqui, no nosso diagrama, que representa a posição do nosso transmissor e do nosso receptor, nós veremos que aqui ao centro existe uma obstrução, que ela é chamada obstrução de gume de faca, porque ela tem uma largura praticamente zero, muito pequena, e uma altura que é a dimensão principal. É como se fosse realmente uma vista em corte de uma faca. Então, é importante fazer a análise e se obter os dados geométricos desse problema agora, porque o primeiro passo para solucionar o problema é fazer um cálculo do índice de obstrução V e depois se consultar um ábaco para ver qual a perda resultante deste índice V. O primeiro parâmetro, esse índice que nós vamos nos preocupar, é a altura, que corresponde a, observando-se uma linha reta entre o transmissor e o receptor, que essa é a linha direta divisada, uma medida de obstáculo acima dessa linha significa que o H será um valor positivo. Caso o obstáculo fosse mais baixo, como se o obstáculo terminasse aqui somente, nós iríamos medir a partir daquela linha para baixo, o H seria negativo. Então, bom, seguindo na situação que a gente tem aqui agora, descrita aqui, o H é positivo porque ele está acima da linha divisada direta. Então, nós tomamos essa posição dele aqui e tiramos o H. Que outro parâmetro nós temos aqui? Nós temos duas distâncias, D1 e D2, que aparecem aqui no outro lado da expressão, a expressão 4 no formulário, e a gente vê aqui a distância total entre transmissor e receptor é a soma da distância do transmissor ao objeto, obstáculo no meio do caminho, e a distância D2 é a distância entre o receptor e o obstáculo. O obstáculo pode ser bem no centro, D1 será igual a D2, ou ele pode ser mais para um lado, sendo D2 menor que D1, ou vice-versa, só que a soma de D1 mais D2 é a distância do total. Também entra aqui no cálculo o nosso comprimento de onda, já conhecido. Então, o nosso comprimento de onda nós vamos obter sempre da expressão que a velocidade da luz é constante, 3 vezes 10 na 8, é frequência vezes o comprimento de onda. Dessa forma, frequência maior resulta em um comprimento de onda menor. Vamos botar alguns valores nesse nosso problema para fazer as primeiras estimativas. No nosso problema, nós vamos adotar aqui a mesma frequência de antes, então a frequência vai ser 433 MHz. A distância total nós faremos que seja 2 km. Então, fazemos aqui que a distância 1 vai ser 1,5 km e a distância 2 vai ser 0,5 km. Tomando esses dois valores, o próximo passo é fazer o cálculo do comprimento de onda, que vai ser velocidade da luz C dividido pela frequência. Nesse nosso caso aqui, 3 vezes 10 na 8, dividido por 433 MHz, mega é 10 na 6. Então, nós podemos fazer aqui 4,3 vezes 10 na 6 mais 2, 10 na 8. Dividir 433 por 100 para adicionar aqui no 8, assim fica os dois expoentes igual, eu removo. E simplesmente meu cálculo aqui vai ser o 3 dividido por 4,33. Nosso comprimento de onda é 0,7 aproximadamente metros. Então a gente bota aqui 0,7 metros nosso comprimento de onda. Passo seguinte, vamos obter os outros parâmetros que a gente precisa aqui no problema. Nós vamos assumir aqui que esse obstáculo aqui, ele não é muito grande. Ele vai ter simplesmente H igual a 1 metro. Mas ele está mesmo assim obstruindo de forma que a antena transmissora e o receptor elas não se enxergam. Então, H é igual a mais 1. Ele é positivo, está acima da linha divisada, aqui abaixo. Então, a partir desse valor, nós vamos fazer o cálculo usando V igual o cálculo de V será 1 metro da altura aqui, ou mais 1, eu vou preencher aqui, raiz quadrada da nossa 2 vezes a distância 1 vezes a distância 2, mais a distância 2, 1,5 mais 0,5,
dividido pelo comprimento de onda que nós já calculamos, 0,7 metros, multiplica distância 1, 1,5 e multiplica a distância 2, 0,5. Eu vou fazer um cálculo em partes na calculadora para me facilitar, calculando primeiro esse argumento aqui da raiz quadrada. Então, vou pegar a calculadora lá de novo. Vou fazer o cálculo da parte de cima, que é, abre parênteses, 2 vezes, abre parênteses, 2 vezes, (1,5 mais 0,5, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, tudo que tem embaixo, 0,7 vezes 1,5 vezes 0,5. Fecha parênteses, esse é o resultado da operação de baixo somente. Dei o Enter, tem o cálculo de tudo que está dentro da raiz quadrada. 7,61. Então, daqui eu faço a raiz quadrada desse número e sobra o meu resultado final. Então, o meu resultado vai ser aqui, V igual a 2,76. É o nosso chamado parâmetro de obstrução. Eu não sei qual a perda resultante desse parâmetro de obstrução, mas o interessante é, com vários valores de distância diferentes, pode-se chegar no mesmo V, assim como para comprimentos de onda diferentes. Então, o V simplifica o problema num valor só. Agora, eu vou fazer uma consulta num ábaco, que é um gráfico, para localizar onde está o valor, aproximadamente 2,76. Eu busquei no gráfico agora, esse ábaco que também está no formulário de vocês, o valor 2,76 nessa escala aqui, sendo positivo para o lado direito, 2,76 aproximadamente aqui, e se eu traçar uma linha reta, encontrar a curva aqui e correr para cá, bem para a esquerda, eu vou chegar que o valor aqui é aproximadamente menos 22. E esse valor aqui é L negativo, então L seria aproximadamente 22 nesse momento aqui, para esse valor de coeficiente de obstrução 2,76 resultou um L aproximadamente de 22 dB. Lembre-se, 22 dB é mais de 100 vezes a perda, só por esse obstáculo estar no meio do caminho. E essa perda aqui, encontrada agora, perda devido à obstrução, ela vai ser somada àquela perda da primeira expressão que nós vimos lá antes, somada ao valor já calculado da perda. Se não houvesse nenhum tipo de obstrução, que no nosso caso lá era calculado pela expressão 2, nós vamos somar nessa mesma situação agora o fato de que esses objetos estão afastados em 2 km, resultando de alguma perda já calculada lá no vídeo anterior, e vai ter uma perda adicional de 22 dBs, simplesmente por também tem um objeto no meio do caminho. Então, essa perda calculada por esse passo aqui, situação obstrução tipo cume de faca, ela é somada à situação anterior.